O Tanjobi omedetou gozaimasu. Isto é japonês para parabéns. O Observador faz 12 anos e, em vez de bolo, oferecemos uma visita ao Japão com a Pinto Lopes Viagens. Assine por apenas 39,90€ e habilite-se a ganhar. 12 anos a escrutinar o poder, 12 mil quilómetros para celebrar. Assine hoje em observador.pt. Arigatou. Este é o som do Bom, o Mau e o Vilão das Manhãs 360. Olá, Miguel Pinheiro, bom dia. Bom dia. Quem é o teu bom, Miguel? Olha, hoje tu vais ter uma surpresa. Porque o Paulo já se está a rir. O bom é a nossa justiça. Nós depois de tantos dias infelizes, estou sentado, tivemos aqui a sofrer tanto, mas podemos dizer que ontem as coisas correram relativamente bem. Esqueçam relativamente. As coisas correram bem. Vamos ser otimistas. As coisas correram bem. O tribunal que está a julgar a Operação Marquesa ouviu o arguido Gonçalo Trindade Ferreira, que trabalhou como advogado de Carlos Santos Silva, o melhor amigo de José Sócrates, e basicamente, se bem percebi, ele reconheceu os principais atos que lhe são atribuídos, mas recusou ter tido consciência de que estivessem em causa crimes. Reconheceu, por exemplo, que entregou um envelope com 10 mil euros a João Perna, ex-motorista de José Sócrates. Quem de entre nós nunca entregou um envelope com 10 mil euros a alguém? Quer dizer, por amor de Deus. E também reconheceu, e este é um dado importante em todo o processo, que o suposto contrato de arrendamento da Casa de Paris foi feito com uma data retroativa, lá por motivos lá deles. Portanto, houve estas coisas importantes e depois houve uma coisa cómica, e eu acho que a nossa justiça também precisa de coisas cómicas, não é? Da maneira como isto anda, porque para clamar a inocência, Gonçalo Trindade Ferreira afirmou que na altura dos factos ele era, e vou citar, um miúdo que estava deslumbrado por poder sair de manhã de Lisboa para ir a Paris e voltar ao fim do dia. Um miúdo. E o Ministério Público tosse. Lembrou-lhe que na altura dos vários factos, portanto, aquilo foi ao longo de vários anos, Gonçalo Trindade Ferreira tinha 35 a 38 anos. Isso muda tudo. Uma criança. Uma criança. Um miúdo. Ele depois disse, não, o que eu queria dizer com o miúdo é que não tinha experiência laboral. Olha que sorte, chegar aos 35 anos sem grande experiência laboral. Que sorte. Sabes que... Quem me dera. Com 35 anos eu estava pronto para me reformar. Mas há pessoas que ainda não têm experiência laboral. Amadurece mais tarde hoje, não é? É verdade. Miguel, eu creio que tu deves ficar ao corrente que no quadro legal português se passa a considerar que se é jovem até aos 30 anos, está bem? E como é que era, Helena? E os agricultores? Era até Sim, tu que és do meu tempo. Jovem Sim. agricultor. O jovem agricultor era quê? Até aos 40. Era até aos 40. Pronto. Aquelas polémicas no tempo de Cavaco Silva. Exatamente, era até aos 40. exatamente. Nos tempos do Independente. Nos tempos do Independente. Está bem, mas vamos ver. Mas há aqui uma distinção jurídica importante. Esse jovem até aos 40, mas esse miúdo até que idade? Até aos 38. Ele não disse que era um jovem, ele disse que era um miúdo. Até aos 38. 38. Até aos 38, está certo. E depois há 3 anos ali até aos 40. Sim. Ok, e só assim para a minha informação pessoal, com 52 és um adolescente, não é? Ainda. Sim, podes fazer as loucuras todas. Muito bem. Miguel, o teu mau continua a adiar. Olha, parece que sim. O mau é o Parlamento. O calendário para a eleição dos juízes em falta no Tribunal Constitucional já foi adiado N vezes. Primeiro porque não havia acordo, depois porque o Chega e também o PSD queriam mais tempo, depois por isto, depois por aquilo, depois porque afinal em vez de 3 juízes podiam estar em causa 4, tendo em conta a renúncia iminente do Presidente do Tribunal, e agora foi adiado outra vez. O Presidente do Tribunal Constitucional já anunciou a renúncia, o Tribunal Constitucional já divulgou um comunicado sobre a renúncia, toda a gente sabe que houve uma renúncia, mas, e há sempre um mas nesta história,
mas a renúncia ainda não foi publicada em Diário da República. Portanto, falta o Diário da República. Falta papel. Falta papel. Esse papel. E, portanto, por causa disso, faltando o Diário da República, o Parlamento não pode avançar com a eleição e, sendo assim, agora a próxima data é próxima quarta-feira. Ok? É desta. Não, calma. Não é Então. desta. Calma. A eleição não é na próxima quarta-feira. Na próxima quarta-feira, os partidos vão definir um calendário eleitoral. E depois a seguir, logo se vê. Mas querias já a eleição na próxima quarta-feira, Paulo? Mas estás maluco ou quê? Estas coisas precisam de tempo, não é? Mas tu achas que isto é assim? A sério? Eu sou um irresponsável. Maria João, calma aí o Paulo, só achou. Olha, parece um Tenho de miúdo olhar para segurar, essas coisas, não é? Ora nem. Paulo, quem te Cheio de dera a pressa. ti teres 38 anos? Podes querer. Miguel, o teu vilão fala com toda a gente. Olha, parece que sim. É o GT, então a Central Sindical andou, já sabemos, meses e meses, supostamente, a negociar o pacote laboral na Concertação Social, depois chumbou e agora está na fase de convencer os partidos a fazerem o mesmo no Parlamento, portanto, a chumbarem. E para isso, vale tudo. Imaginem que vale até elogiar André Ventura. Esta semana o Chega realizou as suas jornadas parlamentares e um vice-presidente da UGT, Rui Miranda, aceitou participar num painel sobre a reforma laboral lá, naquilo que imagino que ele pense e julgo ser a toca do lobo. E então lá foi ele às jornadas parlamentares do Chega e a dada altura, comentando as palavras de André Ventura, afirmou isto: eu admirei as palavras do presidente do partido. E eu, porque André Ventura tinha acabado de criticar o pacote laboral, ou a proposta de pacote laboral do governo. E eu só queria deixar isto registado, não é? Quando é do seu interesse, quando lhe convém, a direção da UGT fala com o Chega, senta-se com o Chega e até elogia o Chega. Atenção, está tudo muito bem. Só que depois não me venham falar em linhas vermelhas, não me venham falar em não é não. Quer dizer, quando convém, é sim. Vamos falar com o Chega, vamos convencer o Chega. Viva o Chega. Não é? É verdade. Viva o Chega. Viva o Chega. Parece que sim. Parece que para muita gente, aqui neste caso, está do lado certo da história, não é? Paulo, as pessoas fazem o que têm de fazer. Claro. Mas depois não digam que, ai Jesus, os fascistas da AD estão a falar com o Chega para conseguirem aprovar o que querem. Pronto, é só isso. É só isso. Miguel, quarta-feira regressas depois do meio-dia para mais um Realpolitik com o Sérgio Sousa Pinto. O que vão falar? Olha, vamos falar, claro, sobre uma das grandes polémicas da política nacional esta semana, mas também vamos olhar um bocadinho lá para fora, porque esta semana, aparentemente, a China transformou-se no novo centro do mundo e, além disso, um tema que interessa muito aos portugueses, que é a guerra na Ucrânia. As coisas parece que estão a virar um bocadinho a favor dos ucranianos e aquilo que se percebe é que o conflito ali mudou a forma de fazer a guerra e vamos falar também um bocadinho sobre isso. Realpolitik, para ouvir então depois do Jornal do Meio-Dia, quanto ao bom, o mau e o vilão desta quarta-feira. O bom é a nossa justiça, o mau, o Parlamento, e o vilão de hoje é a UGT. São as escolhas do Miguel Pinheiro, num episódio que daqui a minutos fica disponível em podcast.